Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos em Deus que cada um de vocês esteja bem, que tenha passado uma semana muito abençoada e com a presença do Senhor e que também tenham assistido o estudo da semana passada, viu? A gente espera em Deus que vocês tenham gostado do estudo e hoje nós temos uma prévia de uma continuação dele, que seria as duas alianças, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Esse assunto de hoje também está muito interessante, você não pode perder, então fica conosco até o final desse estudo. E eu quero também lembrar aqui a vocês do nosso primeiro congresso, que será realizado em novembro deste ano, nos dias 10, 11 e 12. E você é o nosso convidado especial para estar lá conosco, viu? Abaixo desse vídeo vai estar um número para que você possa entrar em contato e fazer suas inscrições. Vai ser muito bom ter você conosco lá. Compartilhe também essa informação com seus familiares e amigos e irmãos da igreja. Vai ser um tema assim muito extraordinário, que é falando do autoclamor, anunciando o autoclamor. Assunto muito importante para os nossos dias, tá bom? Então vamos agora iniciar o estudo e eu convido agora o nosso querido irmão Alan para poder orar para nós. Oremos. Pai querido, graças damos ao Senhor por nos conceder novamente mais um momento onde nós iremos abrir a Tua Palavra e estudá-la. Queremos rogar a presença dos Teus santos anjos e também que o Senhor envie o Seu Espírito para que Ele ilumine os olhos do nosso entendimento e nos capacite a ministrar a Tua Santa Palavra. É o que nós te oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Então a gente tem esse tema que na semana passada, no estudo passado, foi lido um texto de Gálatas que dizia que aquele que é nascido da carne, eles perseguem os que são nascidos do Espírito. E o tema passado a gente falou um pouco sobre perseguição, né? E a gente ficou de explicar melhor a raiz desse problema. E no estudo sobre as duas alianças, a gente vai entender melhor por que isso acontece. E de onde vem isso, né? O que isso é fruto de quê? Consequência de quê? Então, o tema tem um subtítulo: Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Esse é um tipo de subtítulo, né, que não é fácil de você aceitar quando você reconhece quem você é. E nesse estudo, iremos tentar, de alguma maneira, da maneira mais objetiva e clara possível, ajudar todos nós a reconhecer em qual aliança nós estamos, a qual aliança nós pertencemos, qual aliança nós estamos firmando com Deus, em qual aliança nós estamos comprometidos. Porque podemos estar completamente enganados e errados. Ellen White diz que um dos nossos piores problemas é quando achamos que estamos certos, mas estamos completamente errados. E isso só tem como a gente saber quando a gente se depara com a verdade, né? A verdade explicada da maneira correta, com clareza e sem omissão. Então vamos lá, vamos para o primeiro texto da Bíblia. Está lá em Gálatas 4. Esse é um assunto tremendo, né? É um assunto profundo. Esse foi um dos assuntos pregados por Jones e Waggoner na Conferência de Minneapolis, em 1888. Rendeu extraordinários livros, que são os livros As Boas Novas aos Gálatas, de Waggoner, Estudos em Romanos, de Waggoner, As Duas Alianças, de Jones. E esses livros, ele abordam de maneira tremenda esse assunto e outros também, né? E são livros que, pela graça de Deus, pretendemos publicar. Livros que são essenciais, porque foram os assuntos, fazem parte do assunto que foi pregado em Minneapolis, ao qual Deus mostrou para Ellen White que ele havia dado um entendimento correto para eles. Então, a gente aprender esse entendimento, ele é extremamente importante. E o mais interessante é que esse estudo de hoje só vai ter Bíblia, Espírito e Profecia, né? Então a gente vai ver como que a Bíblia ela é clara. Aqui em Gálatas 4, versículos 22 e 23 diz o seguinte:
Primeiro, vamos levar em consideração o seguinte: Paulo está falando com os Gálatas. Depois a gente vai ler no final o que Paulo tinha falado no capítulo 3, que vai ajudar a ficar mais claro ainda o que ele vai estar ensinando a eles aqui, que era o problema que eles tinham. Por isso que levou Paulo a dar essa ilustração. Aqui no versículo 22 de Gálatas diz o seguinte: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da mulher livre. E no verso 23 diz assim, ó, mas aquele que nasceu da escrava nasceu segundo a carne, e aquele que nasceu da mulher livre nasceu da promessa. A gente poderia substituir essa palavra promessa por nasceu do Espírito também, nasceu do poder de Deus, né? E aí, aonde Paulo quer chegar com esse discurso? No verso 24 ele diz assim, e aí a gente vai abordar todo o tema, levando isso em consideração, esse princípio. Porque Paulo diz assim, ó, tais coisas são uma alegoria. Em outra tradução, que está aqui nesse slide, traduziu assim, ó, isso é usado como uma ilustração. Então, o estudo de hoje, ele vai ter como princípio que iremos extrair os princípios e as lições que Deus quis nos dar através dessas alegorias, dessas ilustrações que Paulo vai usar. E aí ele diz assim, continua o texto, pois estes são os 2 pactos. Na tradução de baixo diz assim, estas mulheres representam 2 alianças. É o mesmo sentido. Na tradução de cima diz, o do Monte Sinai, que gerou para a escravidão, que é Agar, né? Então, a gente entende que Agar, ela vai nos ajudar, o relato dela, a maneira como ela entra na história da vida de Abraão e Sara, vai nos ajudar, e o propósito dela ter entrado, né? Vai nos ajudar a entender uma aliança. São 2 alianças. Que é a aliança do Monte Sinai. Do Monte Sinai, que é justamente o que Paulo vai dizer aqui no verso 25. Porque Agar é o Monte Sinai. O Monte Sinai representa o quê? Deus e o povo, ali na época de Moisés. Fazendo o concerto. O concerto do Êxodo, né? Êxodo capítulo 19. Isso. Então, entendendo que Agar, ela está relacionada com o Monte Sinai, ou seja, um relato está relacionado com o outro. Um se parece com o outro. Tem elementos, características que o outro tem. E esses elementos vão nos ajudar a entender o que é essa aliança. Eu adianto que é uma aliança espúria. A palavra espúria, ela significa falso. Uma coisa falsificada. Eu fui no dicionário ver o que mais significava e diz também que é uma coisa falsa atribuída a alguém que fez, mas não foi ele quem fez. Ou seja, atribui a um autor como se tivesse... Dá os créditos. Dá crédito àquela pessoa, mas não foi ele que fez. É como, por exemplo, você fazer uma pirataria desse tablet aqui, ele é da Samsung. E aí faz a pirataria e atribui, coloca o nome Samsung. E vende como se tivesse sido a Samsung quem fabricou. Então, uma coisa espúria é isso. Então, a aliança, ela é atribuída a Deus, essa aliança de Agar e do Sinai, mas não é Deus. Não foi Deus quem estabeleceu essa aliança. O que nós podemos chamar de antiga aliança. Antiga aliança. E a gente vai entender uma das coisas que eu aprendi estudando isso, que eu achei tremendo. Que, por que Deus permitiu? Quando você entender por que Deus permitiu que o povo ali na época de Moisés estabelecesse essa aliança, aí você vai entender a importância de entender ela. Ela é o Antigo Testamento. Ela é chamada de Antiga, é o Antigo Testamento. E a gente vai entender por que a gente não pode excluir ou melhor, não pode excluir o conhecimento dela, o que tem a nos ensinar. A gente não deve viver ela, mas a gente deve ter o conhecimento dela. Por quê? Paulo, certa vez, disse assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aí muitas pessoas elas gostam de excluir o Antigo Testamento. A letra. Por quê?
Se a letra mata, então deve ser uma coisa ruim. Então a gente rejeita, a gente fica só com a questão espiritual ou com o espírito. Você precisa morrer, né? Exatamente. Se a letra não matar, você nunca vai ser vivificado. Como que você vai ser vivificado se você acha que está vivo, quando você está morto? Por isso que João diz no Apocalipse que existe uma classe de que tem o nome de que vive, mas está morto. Então, para que a gente entenda se estamos vivos ou mortos espiritualmente, como Paulo diz, mortos em pecados e transgressões, é nesse sentido, nós temos que primeiro reconhecer a nossa situação, né? Então aqui, Paulo diz que Agar e o Monte Sinai, elas estão relacionados em princípios e características, né? E ele ainda diz que representa a Jerusalém atual. Ou seja, o povo para quem ele estava escrevendo e que vivia naquele tempo estava na mesma situação, né? Estavam vivendo essa aliança. Aí ele diz assim no verso 26, mas a Jerusalém que está lá do alto é livre e é a mãe de todos nós. Então a Jerusalém do alto, ou seja, o mundo celestial, Deus, eles são representados pela aliança que é Isaac, né? A nova aliança. A nova aliança. Que ela é nova no mesmo sentido que Jesus falou para o povo de Israel. Novo mandamento vos dou. Amais uns aos outros. Mas esse mandamento era novo? Não. Era a primeira vez que estava sendo pronunciado? Não. Quem foi que escreveu essa frase? Novo, amais ao próximo como a si mesmo. E o próprio Jesus já tinha dado essa orientação ao povo, né? Lá em Levítico. Mas ela foi escrita por Moisés. O primeiro escritor. Então era novo? Não. Mas era novo por quê? Porque era novidade para eles. Né? Eles perderam o significado, aquilo era novidade. O sentido sentido real da palavra que Isso. Cristo estava querendo demonstrar para ele. Na realidade, o próprio Cristo era a letra que já havia sido escrita, a palavra escrita, numa nova realidade, naquilo que eles nunca tinham visto. Isso. Exatamente. Só um exemplo, eu não sei se esse exemplo vai simplificar para todos que vão estar em casa vendo, né? Nós comentamos que as mensagens que são trazidas hoje é verdade presente. Mas ela é verdade presente, a gente algo agora, novo, né? Que nunca foi visto, nunca foi ouvido. Não. Ela é presente é verdade presente para nós hoje, porque a gente está nessa geração e a gente está ouvindo ela agora, né? Mas ela já foi escrita há muito tempo. Ela é novidade para a gente hoje, né? O próprio Cristo, ele falou assim para os fariseus: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Isso, exatamente. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Cristo estava o quê? Ampliando o sentido do mandamento. Ou seja, ele não estava dizendo algo novo, porque desde que Deus deu o não adulterarás, sempre foi nesse sentido. Nesse sentido. Só que eles não entendiam, não enxergavam dessas coisas. Aí foi preciso com que Cristo ampliasse o sentido do texto. Então, nova aliança, ela é nesse sentido. Mas ela é eterna, né? Ela já existia a gente vai ver desde o Éden. Quando a irmã White ela vai comentar lá em Patriarcas e Profetas sobre os mandamentos, quando Deus pronuncia os mandamentos para o povo de Israel, ela vai dizer assim, por que Deus deu tantos preceitos, né? Por exemplo, quando diz assim, que não furtarás. Então, aquele que pegar o animal do seu próximo, então Deus vai dar todas aquelas recomendações. Então, por que aquilo precisava que Deus explicasse? É porque o povo estava com a mente tão embotada, né, por causa do seu cativeiro no Egito, que eles não conseguiram entender a profundidade do não furtarás, do mandamento, o que é que aquilo envolvia. Então ela diz que por isso que Deus teve que dar tantos dos preceitos, tantas as orientações, todas as orientações, para que os homens entendessem o que de fato Deus estava requerendo, né, com os mandamentos. E Cristo fez a mesma coisa, só que de maneira ainda mais clara. Nós que somos adventistas, a gente pode perceber que nós temos esse entendimento. A lei de Deus só são os 10 mandamentos. Pronto, acabou. Eu não cometo idolatria porque eu não me curvo diante de imagens. Só que tem um ídolo do futebol, tem um ídolo do dinheiro, tem vários tipos de ídolos. Você mesmo é um ídolo. O ídolo do quando eu carecia o meu próprio eu. Então a gente olha para os 10 mandamentos, então eu guardo os mandamentos, sou povo de Deus. Só que não, nós estamos seguindo a mesma aliança antiga. Estão na mesma aliança, a velha aliança. E a gente pode ver isso assim, por exemplo, né? Nós que somos adventistas, temos a Bíblia, que Deus já nos revelou toda a sua vontade aqui,
mas Deus ainda nos concede o espírito de profecia, né? Isso, E exatamente. que a gente não entende. Muitas vezes a gente lê a Bíblia e não entende. Não é porque ela não seja completa, né? E eficaz. Mas é porque nós não entendemos. Então, nós estamos numa condição espiritual pior do que o povo de Israel. Uhum. Porque se Deus teve que dar aquele conjunto de preceitos para eles entenderem os 10 mandamentos, para nós, ele nos deu toda a Bíblia e mais 100 mil páginas do Espírito de Do Espírito Profecia. de Uma coisa que eu tenho, Exatamente. que eu percebi assim, que Deus fez, né? Nós temos a Bíblia, na Bíblia está contido tudo isso, inclusive aquilo que a gente vai estudar aqui hoje. Toda a amplitude da lei está ali registrada. Só que nós estamos numa cegueira. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está no estado de Laodiceia, cega, não consegue enxergar. Aí Cristo vai e levanta o Espírito de profecia, né? Como o Dani já mencionou. Para justamente o Espírito de profecia é como se fosse o telescópio Hubble. Ele amplia o que a Bíblia diz e mostra claramente, de maneira profunda, o que o texto está dizendo. Exatamente. Sabe o que Deus ainda fez? Deus levantou Jones e Vagon, né? Para utilizar só a Bíblia. E mostrar que a Bíblia fala exatamente aquilo que Deus mandou Ellen White falar. Que ela diz, né? Por Tá mais claro de lá. 40 anos eu trago essa mensagem, vocês não entenderam. Aí vem, aí Aí Deus, Deus usa ainda eles usa eles pra para mostrar, tá vendo? Tudo que ela tá falando tem como se provar pela Bíblia. A gente isso vê em, mesmo. em todas essas fases e relatos o quanto Deus é tão cuidadoso e misericordioso, né? E por isso que essa última geração ela vai estar indesculpável diante da presença do Senhor, porque a mensagem ela tá toda completa para nós hoje, né? clara, né? E bem clara. A gente vai ver que a história de Jones e Wagner lembra muito a questão de Abraão e o povo no Êxodo. A fé e a justiça pela fé e a submissão na crença do poder da palavra de Deus já existia com Abraão, mas se perdeu no Egito. Porque você vê que foram 4 gerações ali no Egito, né? Foram 400 anos, né? Então foi se perdendo. O povo foi sendo criado como animal, foram ficando cada vez mais embrutecido. Uma cultura pagã. Uma cultura pagã completamente influenciada pelo paganismo. Quando eles saem de lá, eles eram egípcios, né? Porque nasceram no Egito. Então eles eram egípcios, né? Tinham o sangue de Abraão, mas diante de Deus Mas a não gente tinha a vai ver. fé que Abraão teve. Então, a fé se perdeu. Assim aconteceu, né? Jones e Wagner, eles trazem uma mensagem, como Moisés trouxe para o povo, e a gente vê que já existia a informação, mas já havia se perdido. Hoje está do mesmo jeito, né? A doutrina da verdadeira fé, da justificação pela fé, a compreensão correta, ela já existia, mas foi se perdendo, né? Ellen White morreu Jones e Wagner, foi ficando para trás, e agora que Deus está trazendo à tona de novo. Então você vê que vai se repetindo essas etapas da caminhada. Então nós Da podemos história. nos colocar na mesma posição do povo do Egito, né? Nós, digamos assim, o Israel espiritual, né? Então estamos dentro da igreja verdadeira, que é aquela que tem os oráculos de Deus, né? Digamos assim, trazendo para um contexto espiritual, o sangue e a descendência. Muitas vezes há adventistas de 3, 4 gerações de berço. Nasceram em família adventista. Justamente, mas pelo período, né, de que essas mensagens foram excluídas e não tem o conhecimento delas, precisam de novo se trazidas à tona para que o povo de novo entenda o que é a justiça pela fé. Aí o que é que acontece? As pessoas daquele tempo, elas já não mais existem, né? E vai se passando o tempo, novas pessoas vão nascendo, vão crescendo. Com o tempo, as próprias pessoas da época vão escanteando a mensagem, vão adormecendo ela. E hoje o que é que acontece? A grande maioria é como se para elas nunca existisse isso, né? Então aí vem essa mensagem. Como assim existe essa mensagem? Onde é que eu estava que eu nunca vi isso? Onde é que ela se encaixa? Como foi que vocês descobriram, né? Porque acontece realmente, o que aconteceu no passado volta agora e não é novidade nenhuma para todos nós. Sim. Né? E agora no verso 28 e 29 de Gálatas 4, Paulo continua dizendo assim, ó: agora nós, irmãos, como Isaac o foi, somos os filhos da promessa. A gente vai entender isso no decorrer do estudo desse assunto. Como naquele tempo, aquele que era nascido segundo a carne perseguiu o que havia nascido do Espírito, o mesmo se dá hoje. Isso é a consequência do que a gente vai aprender aqui nesse estudo. E no verso 30 diz assim: todavia, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho,
porque o filho da mulher escrava não será herdeiro com o filho da mulher livre. Então, quando a gente entender as duas alianças, nós temos que entender que uma deve ser abolida, excluída. Né? Não, aqui Paulo não está dizendo para a gente excluir os indivíduos, porque diz que iriam crescer juntos, né? O trigo e o joio. Mas nós devemos excluir da nossa vida a velha aliança. A gente estiver vivendo a velha aliança. Por quê? Jesus disse uma vez assim: o escravo não ficará para sempre, mas somente o filho. Né? Então tudo isso a gente vai entender, tudo isso é simbólico. Lembrando, Paulo disse, isso é uma alegoria. Então, como Paulo usou Agar, o Monte Sinai, e usou Sara e Isaac, então a gente tem que entender quais elementos nós iremos abordar para entender o que é que ele estava querendo dizer. Como entender essas duas alianças usando esses relatos, estudando esses personagens. Em Gênesis 12 e 15, e a gente não vai ler os capítulos, só para fim de conhecimento, é quando Deus... Vamos abrir lá em Gênesis, porque a gente já vai começar a abordar, apesar que os textos que a gente vai ler, os principais textos estão, né, aqui no slide, mas só para a gente dar uma revisada, em Gênesis 12, Deus chama pela primeira vez Abraão a sair da terra dele, da parentela dele. E Deus promete dizendo que eu farei de ti uma grande nação. Né? Então Deus já dá a promessa dele a Abraão aqui. Em Gênesis 15, Deus repete. Só que sabe, uma coisa que é interessante, uma lição que a gente aprende disso, é que Deus várias vezes repete e reafirma a aliança de Abraão, com Abraão. E sempre que Deus repete, ele sempre dá algumas informações novas. Ele sempre amplia. Ele vai ampliando e dando mais detalhes. E isso é uma lição que a gente tira, porque a gente muitas vezes acha que compreendeu o assunto, acha que já entendeu, já estudou o assunto, não precisa estudar mais. Não precisa voltar lá naquele assunto, naquele tema. Mas veja que Deus sempre trazia o assunto de novo para Abraão. E veja que antes da queda de Abraão, Deus veio 2 vezes falar a ele. Né? Deus falou com ele 2 vezes, mas mesmo assim ele caiu. E depois Deus vem de novo, porque aqui, no capítulo 15, Deus deixa bem claro, porque Abraão diz para Deus: mas Senhor, eu não tenho filho, só tenho o mordomo da minha casa, Eliezer, né? E ele vai ser o herdeiro? Mas Deus disse: não, o herdeiro será das tuas entranhas, será de você. Porque eu é quem farei com que você seja, né? O pai. E quando Deus dá essa promessa, reafirma a promessa a Abraão, aqui no verso 6 diz que e Abraão creu no Senhor e Deus atribuiu isso por justiça. Por quê? Porque a verdadeira fé, ela confia de que a palavra de Deus ela é poderosa para cumprir o que diz. Ele não confia em si e nem olha para a sua incapacidade, mas olha para o poder de Deus. Ele confia nas promessas. Nas promessas de Deus e se firma nisso. Porém, no meio do caminho, na jornada de Abraão, aí entra a história da antiga aliança. A aliança de Agar, que Paulo usou Agar, né, para representar. Se Paulo usou Agar, então a gente vai extrair várias lições para entender essa aliança, estudando a história de Agar. Em Gênesis 16, versículos 1 e 2, diz o seguinte. E aí vamos ler, levando em consideração que estamos lidando com alegoria, com ilustração. Então vamos tirar o simbolismo disso, as aplicações e o entendimento espiritual do ponto de vista de Deus. Então não vamos nos apegar a detalhes técnicos e culturais, né? Porque senão a gente vai cometer o mesmo erro que o povo judeu. E muitos hoje cometem. De se ater a coisas literais e não de se ater aos princípios.
No verso 1 diz assim, aqui em Gênesis 16. Ora, Sarai, esposa de Abrão, não lhe gerava filhos. Para lembrar que Paulo disse que ela era estéril. Uhum. Então, impossibilidade, né? Impossível para ela. Mas ela tinha uma serva, uma egípcia. Então, nesse primeiro ponto aqui, qual a lição a gente vai tirar? Aí diz assim, cujo nome era Agar. Agora entra a situação seguinte. Sara, nesse momento, ela já tinha escutado de Abraão, que Deus tinha dito a ele, a promessa. Passou-se o tempo e o que acontece? Sara cai na incredulidade. Né? Sara agora não crê, não confia que a palavra de Deus iria se cumprir exatamente como ele disse. Mas Sara, ela tem um plano. E o plano é de que, bom, a palavra Deus disse que você seria pai, né? De uma geração de filhos e tudo. Mas, como Deus disse que isso iria acontecer, isso na mente dela, ela diz, pode ser feito da maneira que for. De acordo com a nossa cultura, né? Isso, de acordo com a Tipo nossa assim, cultura ou com a nossa capacidade. O pensamento dela foi o seguinte: Deus prometeu. Até agora não aconteceu nada. Então Deus falou, então a gente vai cumprir o que ele falou. A gente vai cumprir do nosso jeito. Da nossa maneira, né? Da nossa maneira. Ele deu a ordem, mas nós, por nossas próprias forças, Do nosso vamos próprio cumprir jeito. o que ele disse. Isso. É a gente, nós seres humanos, querendo dar o nosso próprio jeitinho. É o jeitinho brasileiro. Isso, não confiamos no poder de que Deus pode agir. E outra, a gente muitas vezes, a gente não tem aquela paciência de esperar o tempo de Deus, né? E a gente retarda, né? Porque a Isso. promessa foi retardada por causa da incredulidade, Da incredulidade. Exatamente. Exatamente. Então, veja. Agar entra em cena derivado da incredulidade. O plano de incluir Agar para cumprir o propósito e a promessa de Deus é fruto de incredulidade. Então, a antiga aliança, esse é um dos pontos dela. Ela é resultado, consequência da falta de fé, da falta de confiança e de impaciência, né? De que a palavra de Deus pode cumprir no tempo que Deus disse, como Deus disse. E ainda por cima, outro ponto que a gente tira aqui, outra lição, outra aplicação, é que agora o fruto dessa ideia, resultado da incredulidade, vai então misturar o santo com o profano. Porque Agar ela era o quê? Egípcia. Uma egípcia. E os egípcios eles eram pagãos, né? Então agora a incredulidade leva a trazer o paganismo para cumprir parte do que Deus falou. Então se mistura o santo com o profano. E ainda por cima, como a gente viu, a ideia de cumprir a palavra de Deus de acordo com o método humano, misturando a metodologia pagã, porque agora uma escrava, não era uma livre, uma pessoa livre, mas uma escrava, ela é colocada em cena. Então você vê que a antiga aliança ela consiste nesse detalhe também, nesse ponto, que é o homem tentando cumprir as coisas de Deus em sua própria sabedoria, de acordo com o que acha, envolvendo coisas profanas, coisas pagãs, para tentar cumprir a vontade de Deus. É nos dito aqui em Gênesis 15 que Deus falou a Abraão e ele creu e isso lhe foi, né, imputado por justiça. Só que quando a gente vai aqui para Gênesis 16, diz que Abraão ouviu a voz de Sara. É o que a gente vai ler, exatamente. Né? E quando a gente vê essa comparação, a gente vê também que a mesma coisa aconteceu no Éden. Deus tinha dito que ele não comesse do fruto. E enquanto eles dependessem da palavra de Deus, jamais Adão e Eva cairiam em pecado. Mas aí Adão ouve agora a voz de quem? A sugestão de quem? De Satanás. De A palavra de Satanás. A palavra de Satanás, que Eva através foi... da mulher. Através da mulher, que foi uma intermediária ali, né? Naquela situação. E ela ouviu a voz... Ela ouviu a voz da de serpente. Satanás através de uma cobra. Passou a ser uma... e ali ela passa a ser agora um meio
pelo qual levará Adão à queda. Então, na mesma situação aqui, há uma repetição, né? Que é, agora, Sara dá ouvidos à incredulidade, ou seja, às sugestões de Satanás, porque é Satanás que vai implantando a dúvida na mente humana. Ela ouve a voz de Satanás da mesma forma, e aí ela agora aparece com um plano, e um plano carnal. Então, Satanás, sabendo que naquela promessa que Deus deu a Abraão, ele sabia que aqui viria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então, agora ele tem que impedir. E de que forma ele vai impedir? Ele agora vai sugerir a filha da escrava. Isso. Não, o filho da escrava, né? Então, sugere o quê? Bom, vai ter um filho, né? O importante é que tenha. O importante é a intenção. Uhum. O que vale é a intenção. A intenção é de fazer um filho. Deus não disse que era para ter um filho? O fim justifica os meios. Então você vê que a palavra que Satanás dá até hoje, né? Os jesuítas usam esse método. O importante, o que vale é que seja feito. Não Como vai ser né? feito, que pode ser do nosso jeito, e os fins justificam os meios, e o que vale é a intenção. Né? Veja que tudo surge da incredulidade. Então a antiga aliança ela consiste nesses detalhes, nessas coisas. E você vê no verso 2 que diz que Sarai disse a Abraão que Deus tinha impedido ela. Então você vê que nessa situação, Sara, ela não descartou toda a palavra de Deus, ela não chega com uma desconsideração aberta e total da verdade. Meias verdades, né? Ela chega com meias verdades misturada com a ideologia humana, que é fruto da influência de Satanás, né? Que acaba, inclusive, trazendo o paganismo para dentro do povo de Deus. E ela chega a dizer a mesma coisa, ela chega a fazer a mesma coisa que Eva. Supor, deduzir de que foi Deus quem estava impedindo ela de gerar. Uhum. Quando, na verdade, E assim, são os ecos da serpente, né? Porque ela disse assim, da mesma forma que a serpente chegou para Eva, assim, não foi assim que Deus disse. Então, Sarai também para Abrão, né? Mas assim, Deus não disse que você deveria ter um filho, mas não significa que tem que ser comigo, pode ser com minha serva, né? O importante é que, como o irmão já citou, o importante é que você tenha um filho. E aí se cumpra o que Deus disse. E aí ela dá a sugestão que Satanás foi, a sugestão através de Satanás. Isso. Na verdade, a história aí ela se repete outra vez, né? A gente vê, quanto mais a gente vai estudando a palavra de Deus e trazendo pontos assim, a gente percebe que em todos os detalhes tem sempre a história se repetindo ali. Né? Isso, e é esse ponto que a gente vai reforçar cada vez mais aqui nesse estudo. Será que nós não estamos cometendo os mesmos erros? Porque se estivermos agindo do mesmo jeito, estamos na mesma aliança. A aliança carnal, a aliança do homem. Então, você vê que, além dela supor, dela deduzir, mentir, né, dizer que Deus impediu ela nem sabia o porquê do que estava acontecendo. Ela diz que ela suplica para que Abraão tivesse relação com a serva dela, com a escrava dela. E ainda diz assim, pode ser que eu possa obter filhos por ela. Ainda você vê que o fruto disso também é a dúvida. Talvez dê certo. Não é certeza, mas o importante é vocês tentarem. É tentar. E é a tentativa do homem, a intenção. Um detalhe, né? A gente nunca para analisar também, assim, ó, qual será a consequência daquela minha escolha do meu jeito humano? Né? Porque hoje, qual foi a consequência desse ato errado, desse passo errado que ela deu e sugeriu para Abraão? Essas duas nações, né? Nações que hoje são umas contra as outras. Não é isso? Então a gente comete também às vezes a mesma história, né? O mesmo erro. Em que sentido? A gente escolhe, né, fazer do nosso jeito humano, Deus já deixa ali na palavra dele o que é que a gente tem que fazer, mas a gente fica dando nossos brechinhos de jeito humano, mas a gente nunca para analisar, e quando vê as consequências aí a gente se arrepende feio, né? E uma coisa assim que fica muito fácil pra gente entender as escolhas, né? Muitas vezes quando a gente tá ali naquela bifurcação pra decidir o que deve fazer. Então, assim, quando Deus estabeleceu a sua lei, os seus princípios, como é que Deus poderia cumprir a sua promessa por meio de um adultério? Se algo que Deus já tinha estabelecido que não deveria ser praticado. Então, assim, da mesma forma que hoje, assim, quando a gente se coloca em muitas situações, por exemplo, eu estava vendo uma pessoa falando a respeito, assim, se deveria ou não produzir filmes evangelísticos.
Aí eu fico pensando assim, se Deus já deixou claro em sua palavra que esse não é o método, então será que eu preciso orar a Deus e perguntar se eu devo investir nesse tipo de método, né? método? Se Deus já deixou claro na palavra, então ele não vai. Claro que as pessoas podem ser alcançadas mesmo, Deus converte muitas vezes maldições em bênçãos. Mas se ele já deixou estabelecido, eu não tenho nem que perguntar a Deus, eu não tenho nem que orar, porque já está revelado. Então será que eu devo me casar com uma pessoa que não é da mesma fé que eu? Né, me unir em julgo desigual? Não preciso orar, porque Deus já disse, que a palavra dele já disse. Então assim, muitas vezes o jeito humano da gente, a gente realmente só olha para o fim e passa por cima de algo que Deus já estabeleceu. A gente quer os resultados, né? Não importa de como ser. Esse é um grande problema do povo de Deus desde esse tempo. É querer os resultados, querer que as promessas de Deus se cumpram, mas querer que o caminho para acontecer essas coisas seja de qualquer jeito, seja do nosso jeito, né? Porque, como você mesmo falou, aqui seria um filho fruto de adultério. E o adultério não é só questão de, como a gente tira aplicações aqui espirituais, não só na questão de conjugal, mas o adultério também é espiritual, né? Adulterando a verdade. Porque ela adulterou a palavra de Deus aqui e levou ao adultério físico também. E Abraão ouviu a voz de Sarai. Alguém falando parte da verdade com mentira, com ideologia e filosofia humana, envolvendo paganismo, né, fruto da incredulidade, envolvendo adultério. Para o quê? Para cumprir a promessa de Deus. Então, isso são coisas que a gente tem que refletir. Será que nós estamos nos firmando nessa aliança? Queremos que Deus cumpra a aliança dele, mas a nossa aliança... Mas o meio é um meio de pecado. Isso. É um meio corrupto, né? É a aliança espúria. Que nós queremos que Deus aceite a nossa aliança. Então veja o que é que diz o verso 4. E Abraão teve relação com Agar. E Agar, quando percebeu que engravidou, sua senhora foi desprezada a seus olhos. Veja outro fruto, outra consequência. Por isso que Paulo disse, essas duas são alegorias, são ilustrações. Então estude o caso delas e extraia as lições espirituais. E vejam se vocês não estão na mesma situação, se não estão cometendo os mesmos erros. Outra consequência do homem tentando cumprir a palavra de Deus em sua própria sabedoria e força, do seu próprio jeito, né? Julgando que Deus vai aceitar. E o que importa é a intenção e que não importa como seja feito, o que importa é que aconteça. Consequência, desprezo de um pelo outro. Então, quando você vê o povo, por isso que a gente, quando estudou sobre a perseguição no estudo passado, eu disse que nesse estudo nós iríamos entender melhor de onde isso vem. Você vê que a incredulidade e o tentar obedecer à vontade de Deus do jeito humano gera tudo isso. Uma das coisas que gera o desprezo. Você vê que ela, a Agar, agora se achando, né? Agora eu é quem sou a detentora, né? O meio do filho da promessa. Do filho da promessa, o meio pelo qual virá o cumprimento da promessa de Deus. E agora ela começa a se achar superior a Sarai. E despreza ela nisso. Então, aqueles que estão vivendo a falsa aliança, eles acham que estão em vantagem, superiores. Que são superiores, que as promessas de Deus vão se cumprir neles e começam a desprezar aqueles que não estão seguindo o mesmo caminho que eles, no mesmo método. Na parábola do fariseu e do publicano, Cristo fala que o fariseu se achava, né, santo, justo a seus próprios olhos, olhava para o seu semelhante e o desprezava. Desprezava. Porque eles viviam a antiga aliança. Eles estavam vivendo ela ainda. Outra aplicação que a gente pode fazer nessa questão, né, do desprezo. Quando a gente tenta atrair as pessoas, né, as pessoas que estão aí no mundo com métodos mundanos, né? Então, igual a Sara fez, né? Usou uma mundana, né? Uma pagã. Justamente. Então a gente pega, digamos assim, métodos mundanos, métodos seculares, pagãos, traz para dentro da igreja
E aí a gente vai atrair pessoas mundanas, claro, que a gente usou métodos mundanos. E aí quando essas pessoas vêm para a igreja e tem aquele grupo de pessoas que estão procurando servir os princípios, eles são ou não desprezados por essas pessoas? São aqueles que são uma resistência tipo, ao evangelho do amor, que são pessoas que não amam, são pessoas que não buscam a unidade. São extremistas. São né? extremistas. Então, essas pessoas são desprezadas e vistas como aqueles que são um empecilho para o avanço do evangelho. E um detalhe aí nesse exemplo que você trouxe. Os métodos humanos, mundanos, que foi usado para atrair as pessoas, depois que atraiu elas, deixou de fazer? Continua ainda com o quê? Com o método mundano. Então, o que é que acontece com essas pessoas que hoje vão entrando na igreja com os métodos mundanos? Elas ainda ficam presas aos métodos, não deixa. Né? Muito não pelo deixam de ser contrário. mundanos, continuam mundanos. Continua mundanos, exatamente. E muito pelo contrário, fica mais fortalecido dentro da igreja e aquele grupo que não quer fazer os métodos mundanos, ainda mais sendo rejeitado. Porque para esse povo é o quê? É um pessoal careta, antigo, então você, como você mesmo citou aí, né? Não tem amor, não quer a união. Mas se Deus já disse na palavra dele que não é para fazer métodos mundanos, e os mesmos métodos mundanos ainda continua dentro, mesmo depois de ter atraído as pessoas. Quando a gente se utiliza de métodos que não estão de acordo com os princípios da palavra de Deus, isso demonstra incredulidade de que os métodos divinos funcionam. Exatamente. E o pior, ainda usam do argumento de que, era mundano fora da igreja. Entrou na igreja, se santificou. É um mundano gospel. Usou o nome de Cristo, né, igual a cristão. questão de letras, né, de músicas gospels que são completamente mundanas, mas botou o nome de Cristo. Usou palavras da Bíblia, santificou. Passou a ser aceito por Deus. Aquela, como você citou, né? Aquele método que agora traz o profano, né? Que é a egípcia. E outra coisa também que a gente poderia falar. Muitas vezes a gente não crê no método, como a Alan falou, que Deus estabeleceu. Eu vou dar um exemplo básico. A questão da literatura. A palavra de Deus já diz, né? Que nos últimos dias serão obreiros mudos. E que esses obreiros vão agir no momento certo. Os anjos vão direcionar as pessoas para lerem os nossos materiais. Então, será que hoje os recursos que o povo de Deus tem sido investidos nas publicações? Ou em métodos totalmente diferentes que Deus não recomendou? Porque não crê que, porque as pessoas não gostam de ler, né? Mas se você for olhar para a história, sempre que os movimentos, e agora eu tô falando do lado que Satanás se utiliza, né? Vamos dizer, o movimento feminista, vários dos pensamentos que você vai ver surgindo, por exemplo, o comunismo, sempre foi de um livro. Sempre foram, verdade. Não é um filme que revoluciona, mas sempre livros revolucionam. Então, assim, a gente vê como que Deus, o método divino, ele é como Alan falou, não existe fé naquilo que Deus já determinou. Então, muitas vezes, o povo de Deus não acredita que aquelas publicações que Deus disse que deveria encher a terra, né, como folhas de outono, mas as pessoas não creem. E por isso não fazem o devido uso daquilo que Deus já estabeleceu, né? Exato. E as consequências vêm. Veja no verso 5. No verso 5, diz o seguinte: Sarai disse a Abraão: meu erro seja sobre ti. Outra consequência, outro fruto da incredulidade, de tentar cumprir os propósitos de Deus, as promessas de Deus, a palavra de Deus do próprio jeito. Desculpar e jogar a culpa no outro. Sarai agora joga a culpa para Abraão. O meu erro seja sobre você. Né? Igual aconteceu lá no Éden. Né? Eu dei minha serva, teu seio, quando ela viu que havia concebido, fui desprezada aos seus olhos. Então ela agora se vitimiza. Outro problema. Tudo isso faz parte da aliança. Por isso que Paulo disse, essas personagens, os relatos, a história delas vai ajudar vocês a entender as duas alianças. E em qual aliança vocês estão. Vocês estão vivendo desse mesmo jeito, com esses princípios? Então ela começa a se vitimizar. Ela joga a culpa em Abraão e ainda diz assim, ela está me desprezando. Mas não é fruto da sua escolha? Não foi você quem quis assim? Não foi isso que você buscou, procurou? E agora ela começa a se vitimizar. Então, no verso 6 de Gênesis 16, diz assim, mas Abraão disse a Sarai:
eis que a tua serva está em tua mão. Agora ele joga para ela. Mesma coisa de Adão e Eva. Né? Faz ela como você quiser. E quando Sarai a tratou severamente, agora a retribuição. Então fica isso, né? Sara foi desprezada. Ela tentou jogar a culpa para Abraão. Abraão jogou para ela e agora ela vai e joga na Agar. Né? Tratou severamente e ela fugiu da sua face. Então a Sara persegue Agar agora. Então tudo isso é consequência da incredulidade de tentar cumprir a vontade de Deus, as promessas de Deus do método humano. Isso são consequências, são os frutos. Isso vai acontecer, não é que isso talvez aconteça. Isso é o que está acontecendo entre o povo de Deus. O que acontece entre o povo de Deus nada mais é do que o fruto da mesma incredulidade que Sarai teve. E de estarem vivendo na antiga aliança. Né? Na antiga aliança. Você vê no verso 12. E veja, o verso 12, só contextualizando. O verso 12 é falando de Ismael. Ismael é o ápice, né, da consequência da ideia humana de cumprir a vontade de Deus, do homem tentando cumprir a vontade de Deus do jeito humano. Ismael é o filho, é o fruto final, a consequência final. E sobre Ismael, veja o que Deus fala dele, de como ele seria, o caráter e a conduta dele. E aí a gente vai extrair daqui lições de que isso também acontece com qualquer um de nós que estivermos vivendo na antiga aliança. Veja o que é que diz assim, aqui, falando de Ismael. E ele será homem selvagem. Em outra tradução, está embaixo do texto, diz assim, ele será um homem feroz, um homem bruto e irado, né? Raivoso. Ou seja, fruto da incredulidade de viver a antiga aliança, a ira. E selvagem, também, que se aplica aí, lembra o quê? Animal, né? Uhum. E aí faz a gente lembrar a imagem da besta, que é consequência do homem, porque Ellen White diz assim, a imagem da besta, a formação final da imagem da besta, ela é o ápice da bondade humana, do homem tentando salvar o mundo, do seu jeito. Do homem tentando ser aceito por Deus e tentando fazer as obras de Deus do jeito humano. Nada mais passa do que um animal. Veja Nabucodonosor. Se exaltou de ter conquistado tudo aquilo ali. Então, quando o homem se exalta nas suas próprias obras, julgando que foi por causa dele, ele se torna um animal diante de Deus. É tanto que Nabucodonosor se tornou um animal ali, né? Na mentalidade, né? Houve uma sentença sobre ele porque ele se exaltou acima de Deus. Isso. Né? Então, tudo isso é consequência. Então, você vê que o fruto da incredulidade da antiga aliança são pessoas iradas, são pessoas embrutecidas, que têm uma mente bruta. Mesmo sendo doutor, PhD, não estamos falando nesse sentido, de ser pessoas analfabetas, mal educadas, mas estamos falando no que diz respeito à espiritualidade e moralidade. E ainda diz assim, outro detalhe, ó, sua mão será contra todo homem e a mão de todo homem contra ele. Perseguição. Uhum. Perseguição. Tentar dominar a consciência. Você veja que isso aqui a gente poderia chamar de o filho do papado. Porque o fruto do papado é tentar dominar a consciência, querer forçar que o outro seja como você quer que ele seja, adore do jeito que você quer que ele adore a Deus. Que ele se submeta. Então veja que Ismael seria contra todo homem e todo homem contra ele. Os fariseus da época de Cristo, eles eram assim, porque eles viviam a antiga aliança. Isso. Eles perseguiram Cristo, eles eram homens selvagens, porque eles se iravam em relação o sermão que Estevão deu. Ixi. Diz que eles rilhavam os dentes. Ele rangiu, já querendo, com já Cristo pular também, nele, né? Várias vezes os anjos tiveram que intervir para Cristo não ser apedrejado. Uhum. Hoje a gente pode ver que esse contexto, né? Seria um homem selvagem, sua mão será contra todo homem, e a mão de todo homem contra ele. Então, assim, a gente vê que hoje os descendentes de Ismael são os árabes.
Os muçulmanos, Os islâmicos, muçulmanos. né? Então, como é que o Estado Islâmico se comporta hoje no mundo? Será que eles são um povo amistoso, pacífico, né? Que aceita liberdade Não, eles prestam aí com os religiosa? cristãos. Então, Fruto. geralmente o fruto. Então, você vê assim, como que realmente a nação tem a característica dele, né? Veja a A consequência. consequência, porque hoje no Estado Islâmico a gente vê a janela 1040 e aqueles Estados Islâmicos você não pode entrar lá como cristão para pregar. E lá tem o quê? Eles vivem num totalitarismo, né, religioso, que eles não permitem que outra religião se estabeleça ali. Tem que ser o que eles dizem. Uhum. Então, assim, veja como aquilo que a irmã falou, né, as consequências de um ato. E você disse uma coisa interessante aqui, que vale a gente fazer uma observação. Eles não permitem que a outra religião se estabeleça. Então, todo mundo hoje que professa ser cristão, ser filhos da promessa, mas não permite que a verdade se estabeleça ali no meio deles, Então, eles estão com o mesmo espírito. Uhum. Quando são contra os outros e os outros são contra eles, é o mesmo espírito. Isso é viver a antiga aliança. Quando Cristo começou seu ministério, que os fariseus começaram a ver que Cristo seria um problema para eles, eles começaram a ameaçar os israelitas. Se vocês seguirem esse Jesus, se seguirem os seus ensinos, vocês serão expulsos das sinagogas. Uhum. E foi, pronto, o cego de nascença que foi curado por Cristo. Ele deu testemunho de que Cristo abriu seus olhos. Não apenas os olhos físicos, mas os olhos espirituais. E eles o expulsaram. Uhum. Os fariseus começaram a perseguir os discípulos, depois que Cristo foi assunto ao céu, começaram a perseguir os discípulos, disseram que buscaram proibi-los de pregar a Cristo, não pregue esse nome aqui, até chamaram de seita o que eles chamavam de o caminho, né? Seita. Então houve uma perseguição contra Cristo e aqueles que de fato se tornaram os discípulos de Cristo, que refletiam o caráter dele e que andavam no poder do Espírito. Então houve uma perseguição sobre eles, dos filhos da antiga aliança, que perseguiram os filhos da nova aliança. E a gente percebe um dos motivos dessa perseguição é que eles não queriam que a religião de Cristo fosse estabelecida. E essa perseguição contra Cristo e os discípulos era justamente porque eles não queriam tolerar a religião de Cristo. A religião genuína, a religião verdadeira, a religião espiritual entre o povo de Israel. Assim como o Estado Islâmico não aceita o cristianismo ou nenhuma outra religião, o mesmo espírito era manifesto entre os fariseus, porque eles viviam a antiga aliança. E quando não aceita, persegue, despreza, faz todo tipo de mal. Aquilo que a gente falou no estudo passado, né? A morte também, não física, né? Mas mata de forma espiritual. A reputação. E detalhe, uma outra coisa que é importante. Veja que Deus fala como Ismael seria, né? E compare com o filho da promessa, Isaac. Isaac, quando foi levado para ser sacrificado, Ellen White disse que ali era símbolo de Cristo. E por quê? Qual era a característica da conduta, do comportamento, do caráter de Isaac? Submissão. Submisso ao pai, né? Confiava no pai, confiou completamente no pai, não falou nada, não reagiu. Manso, né? Mansidão. O cordeiro mudo foi levado a matadouro. Isso. Veja a diferença dele para Ismael, né? Então você veja que os que são filhos da promessa, eles têm esse mesmo caráter de Isaac. E os que são filhos da antiga aliança, os filhos da escrava, que nasceram da carne e permanecem carnais, eles têm essa mesma conduta de Ismael. Em Gênesis 17, o Senhor aparece de novo para Abraão. Abraão já a idade de 99 anos, e Deus diz a ele: eu sou o Senhor teu Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e ser perfeito. Aqui Deus já está dizendo isso após a queda de Abraão e de Sarai, né? E aqui Deus dá a solução a ele, né? Para que ele possa então viver a aliança que Deus quer estabelecer com ele. Anda diante de mim, assim como o Enoque andou. Ou seja, ande com o senso da minha presença.
de que eu estou com você o tempo todo. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não, você tem que estar de acordo, né? Tem que Submissão. aceitar, submisso. Crença no poder do Todo-Poderoso, de que ele Isso. vai cumprir o que ele falou. E só é possível andar com Deus se andar na palavra de Deus, se andar no caminho da verdade, né? No verso 2 diz assim: e eu farei meu pacto entre mim e ti. Você vê que Deus, ele diz assim: sou eu quem vou fazer. Você vê que no verso 2 aqui de Gênesis 17, Deus é quem diz que é ele quem faria o pacto entre ele e Abraão. Por que Deus diz isso? Porque ele viu que Abraão tentou fazer. Né? Foi Abraão quem tentou. Não foi Deus quem estava ali envolvido. Ali se excluiu Deus. Não permitiu que Deus fizesse. No verso 5, Deus muda o nome de Abraão. E aqui é símbolo do novo nascimento. Porque agora Deus sabia que Abraão iria se firmar na fé, iria permitir que a promessa se cumprisse nele. Embora ele ainda não estivesse totalmente convertido do erro, mas ele sabia que agora era o processo de conversão. E Deus chama as coisas que não são como se já fosse. E Deus agora muda o nome de Abrão para Abraão. Né? Ou seja, símbolo de um novo nascimento, um novo homem, nascido de Deus. Mudança de caráter. Mudança de caráter, né? Porque agora Abraão se arrepende, e quando Abraão se arrepende, ele nunca mais ele faz aquilo. Não é como se ensina hoje, um falso arrependimento, né? E Deus disse que ele faria. Deus disse assim: pois eu de muitas nações te fiz. Mas ele nem filho ainda tinha. Da parte dele, de Sara. Você vê que Deus já adianta, né? Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para cumprir o que diz. E ele chama as coisas que não são como se já fosse. E é Deus quem fez. Então é interessante como a gente lida com a palavra de Deus. A gente lê, não enxerga aquilo ali, mas a gente tem que crer que ele já fez aquilo ali, porque está escrito. E aquele que falou é poderoso para fazer, para cumprir. No verso 7, Deus diz: eu estabelecerei o meu pacto. Mais uma vez. Você vê que Deus vai reforçando. E ele diz assim: entre mim e ti, e tua semente depois de ti nas suas gerações, para um pacto eterno. Isso aqui é importante. O evangelho eterno. O evangelho eterno. Se o pacto ele é eterno, ele é o mesmo pacto que ele fez com Adão. A gente vai ver Ellen White falar isso. A mesma aliança que Deus fez, o plano da redenção que já havia sido estabelecido por Deus, mesmo antes do homem existir ou vir a pecar, né? Ele vem a pronunciar Adão e Eva quando ele diz que faria inimizade, né? Colocaria inimizade entre eles e Satanás. E a semente deles, que era Jesus, né? Cristo. E que era ele quem iria fazer aquilo ali. Né? Era ele. Então o pacto de Deus é um pacto eterno. Uma coisa que é eterna, ela é eterna. A menos que a palavra eterna já não tenha mais, eu sei que tá essa moda, né, agora, né, de não ter mais o significado mais, né? Então, esse pacto, ele vai para sempre. Então, por que eu tô frisando tanto isso? Quando a gente ouvir Deus dizendo para Israel, lá no Êxodo, para que eles guardem o pacto de Deus com ele, a gente tem que ter em mente de que pacto ele está falando. O pacto eterno. Né? Não é um novo pacto, embora numa nova situação. E aí, no verso 15, a gente vê Deus dizendo a Abraão que Sara não iria mais se chamar Sarai. Né? Então, agora, Deus está mostrando que Sara está se convertendo, está convertida. Embora ela ainda vacile um pouco, porque depois disso Deus vai vir de novo naquela situação de Sodoma e Gomorra, né? E ali ele vai reafirmar novamente, mas Sara cai um pouco, né, na fé. Ela ainda está meio titubeando na fé. Mas Deus sabia que ela ia se converter, que sim, que a palavra ia se cumprir, que ela iria confiar, né?
E no verso 16, Deus diz assim: e te darei também um filho dela. Você vê que agora ele diz, é um filho dela. De Sara. É como se Deus estivesse dizendo, não de outra, é dela. Que é para vocês se firmarem na minha palavra por meio da fé. Porque a aliança de Deus, ela requer fé. Porque quando a coisa ela é feita do jeito humano, não requer fé. Por quê? Lembra o que foi que Sara disse? Bem, tenta ter um filho com ela. Pode ser Que dê certo. que dê certo. Então não requer fé. Uhum. Porque talvez dê certo, talvez não. Mas quando se tem fé na palavra de Deus, a fé ela tem que ter certeza de que vai dar certo. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Que se espera. A convicção de fatos que não se não veem. se vê, mesmo que não se veja. Quando Sarai fala assim, possa ser que dê certo, é o quê? Aquela fé humana, vacilante, É. né? E eu nunca tinha notado isso, né? Deus vai lá e reforça com Abraão, né? E eu a abençoarei e te darei também um filho dela. Porque Não antes ele não de falava outro. aqui, né? Dela. Não, ele agora afirma porque é para quê? Para que eles possam pôr na mente deles que a promessa vai vir dela, não de outra forma. Que eles não busquem outro método humano para fazer a promessa se cumprir. A incredulidade, ela gerou possibilidade. Possa ser que aconteça. Só que a fé de Jesus, a verdadeira fé, ela é a certeza. Por quê? Porque a fé de Cristo leva o ser humano a crer que a palavra que Deus falou vai se cumprir. Tem poder para cumprir. Tem poder para cumprir o que disse. Isso. Então, você vê que quando Deus disse que seria dela, isso é muito importante. Deus afirmar que seria dela. Por quê? Porque era impossível Ela gerar filho, que ela ela era gerar estéril. filho. Além de ser estéril a idade. Então, na impossibilidade é que Deus ia testar a fé. Né? Porque a gente tem o costume, daqueles que a gente que ainda fica na antiga aliança, de dizer, não, mas isso é impossível de se cumprir na nossa vida. A gente olha para a palavra de Deus, certos trechos da palavra e diz, não, isso aqui, veja bem, aí começa a argumentar, né? Olha, ele está dizendo isso aqui, mas a gente é pecador, né? A carne é fraca. Então a gente começa a olhar para a nossa possibilidade e não para a possibilidade de Deus. Porque Abraão e Sara não tinham condições de gerar filho, naturalmente. Agora, uma coisa que eu queria perguntar a vocês. Na primeira vez que Deus fala com Abrão, né? Até então Abrão, ele não diz que seria por meio de Sara, certo? O fato de Deus não ter dito isso, deu margem para ele achar que poderia ser com outra pessoa, sim ou não? A questão, eu pensei nisso. Só que me lembrei do adultério. Porque assim, era algo que Deus já tinha estabelecido, né? Como a gente falou. Então não era necessário ele dizer. Não precisava ele Porque dizer já que era seria de óbvio Sara, que porque seria- ele era casado só com ela. Então, justamente. Então, aí agora Deus reafirma, né? Que vai ser dela. Mas assim, quando nos é... De tão incrédulo que ele estava, De né? tão incrédulo, justamente, para dizer assim, olha, não tem outra alternativa, é essa. Então, assim, quando uma mensagem chega até nós sobre, por exemplo, a possibilidade de vencermos, né, o pecado, precisa Deus dizer que é pelo poder dele? Não. Não. Isso não é óbvio? Aí as pessoas vão atrás de outros métodos De outros métodos. Aí para tentar tá- vencer os pecados. Isso, a grande questão, né? Que eu fiquei aqui, enquanto a irmã foi fazendo a pergunta, foi me vindo as questões na mente. Quando Deus falou para Abraão, não precisava dizer, né? E Abraão já tinha convicção, porque naquele momento ali ele estava firme, ele estava crendo mesmo na palavra de Deus. Mas depois, com o passar do tempo, a incredulidade ainda assim também ainda não veio dele, veio da mulher, né? Porque ela ele caiu mesma na- foi... suscitou a incredulidade. Isso, estimulou, né? Isso, ela que ele caiu estimulou na cilada. para que fosse feito o erro ali, né? Então, da parte dele, ele tem convicção que Deus falou, ele vai cumprir, né? Então, a incredulidade veio mais da É parte importante Porque dele. esses assim- detalhes, porque a gente começa esse mesmo erro. Justamente, porque quando Deus fala, por exemplo, quando Deus falou para Abraão, né? Mas ele não fala para cada um de nós. É. Porque a irmã diz assim, quando a gente senta para ler a Bíblia, agora eu não me recordo, eu acho que foi Jones que eu li falando sobre isso. Quando a gente senta para ler a Bíblia, é Deus falando conosco, né? Ele falou com Abraão, Ellen mas White ele tá... que Ela fala. é justo, pronto. Então, ele tá falando comigo.
Ele está dizendo que, se ele diz assim, anda na minha presença e ser perfeito. Então, quando Deus fala isso para mim, essa promessa, então, quando nós começamos a olhar agora para quem? Para nós mesmos. Então, a gente diz, mas eu não sou perfeito. Porque a gente falta o quê? Fé, né? De não crer que, porque a palavra de Deus falou, aquilo vai acontecer. Uhum. Então, assim, então a gente começa agora a fazer o quê? Como Abraão fez com Sara. Então, assim, como é que eu posso ser perfeito? Então eu tenho que fazer isso. Então a gente começa a viver a velha aliança, fazendo as coisas pelas nossas Do próprias nosso forças. Buscando as... Buscando produzir a perfeição. A Buscando perfeição, produzir a buscando perfeição. produzir a vitória sobre o pecado. Justamente. Exato. E as possibilidades. Através de métodos. Vou testando essa, aí essa não dá certo, eu vou testar Vou tentar outra. outra. E assim Aí vai fica assim, indo. não, mas eu já deixei de fazer isso. Mas ainda não Já sou deixei de perfeito. fazer aquilo. Não, então falta alguma coisa. E fica procurando coisas, né? Já passei a fazer isso, já passei a fazer aquilo. Então, Fica que nem um jovem rico. O que farei para herdar a vida eterna? isso. Porque eu já faço Exatamente. isso e ainda não, né? E faz comete o mesmo erro que Abraão e Sara, né? E aqui no verso 19, Deus diz a Sara, A irmã tinha concluído. Tinha. sim. No verso 19, Deus disse a Sara. Aliás, Deus disse, Sara, tua esposa, de fato, você veja que como Deus, ele agora detalha mais ainda, olha, de verdade isso vai acontecer. A minha palavra ela tem poder para cumprir, de verdade. Vai acontecer o que eu estou dizendo, porque sou eu quem estou dizendo, não é o homem. Quando o homem diz, não tem poder, mas quando Deus diz, tem. Né? Ela gerará um filho. E o restante do texto diz assim, eu estabelecerei o meu pacto com ele como pacto eterno. Mais uma vez, ele repete, com a sua semente depois dele. Aí essa semente que está no singular, a gente vai descobrir mais para frente quem é. Né? Em Gênesis 18, tudo isso são lições que a gente está tirando como Paulo deu a ilustração lá em Gálatas 4, essas são as ilustrações, esses são os elementos, as características da antiga aliança e da nova aliança. Estamos vendo Deus mostrando como é a nova aliança. A aliança de Deus, o pacto eterno, é baseado na palavra dele, no poder dele, na confiança de que ele pode cumprir. Em nós, se permitirmos, né? Mas a antiga aliança é o homem tentando. E no verso 13 de Gênesis 18, diz assim, ó, e o Senhor disse a Abraão. Isso aqui é naquela ocasião, já é a outra ocasião que Deus vai e reafirma novamente a aliança com Abraão e ele dá novos detalhes. Daqui é que ele vai para Sodoma e Gomorra, né? Nesse momento, Abraão já está convicto, já está firme. Sara ainda está balançada, né? Porque diz assim, porque Sara riu. Quando Deus fala, porque os versos anteriores é Deus falando de novo, reafirmando e trazendo à tona a promessa. E você vê que Deus vai repetindo várias vezes, né? Alguém poderia pensar assim, mas precisava? Mas será que a gente precisa sempre estar revisando Sim. a palavra de Deus? Sempre senão a gente acaba Se caindo Abraão precisou, também, né? Deus sabe se Abraão precisou, por quê? Porque o ser humano tem essa tendência, né? E Sara riu. Ainda dizendo assim, eu, uma mulher velha, gerarei uma criança, além de estéril, né? E aí Deus diz assim, há alguma coisa difícil demais para o Senhor. Essa palavra de Deus serve para a gente até hoje, né? E diz assim, no tempo determinado é que ela teria um filho. Então é no tempo de Deus. E quem determina o tempo é Deus, não somos nós. Muitas coisas nós queremos que aconteçam rapidamente, mas tem o tempo de Deus. E a gente se frustra porque não quer esperar o tempo de Deus e acaba retrocedendo. Isso é um extremo. O outro extremo é que muitas vezes a gente quer colocar o tempo de Deus lá para frente, quando Deus já quer realizar hoje. Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? De ir para um extremo ou para o outro. Deus tem o tempo dele. Então deixa que ele cumpra. Porque ele pode cumprir agora a promessa, seja qual for a palavra dele na nossa vida, e ele pode cumprir daqui a 1 ano, seja o que for. E aí, em Gênesis 21, o Senhor então visitou Sara, como ele dissera, do jeito dele, e fez o Senhor, quem fez?
Deus, Senhor. não foi o organismo de Sara, não foi a carne, foi o poder de Deus, a palavra de Deus. E fez o Senhor a Sara como ele tinha falado, exatamente Assim como como ele a falou. palavra, né? E no verso 2 Então ela foi curada da, da, Da da, infertilidade, da né? infertilidade. da infertilidade dela. Isso. E no verso 2 diz: então Sara concebeu, Sara engravidou de Abraão, como Deus disse, no tempo estabelecido que Deus lhe falara. Exatamente como Deus disse. Isso aqui é para provar de que Deus ele pode e irá cumprir em quem crê e se submeter Agora à palavra dele. tem um ponto aqui nessa passagem que é justamente o fato de que Deus ele curou ela da sua infertilidade, mas o queria demonstrar que de fato eles estavam submissos e Sim, eu ia confiantes falar na isso. palavra é o quê? Era eles tendo a relação Sexual. para poder ter o filho. Mesmo sabendo que deles mesmos era impossível acontecer. Mas a parte deles eles fizeram. Né? Para que a gente não pense que eles ficaram de braço cruzado, porque a gente sabe, né? A história já está contada, né? Mas não foi como foi com Maria, mãe de Jesus. Eles tinham uma parte a cumprir. Mas mesmo a parte deles, eles sabiam que não era deles que iria acontecer o resultado. Não vinha do poder, da capacidade deles, do organismo deles. Mas eles tinham que cumprir a parte deles mesmo assim. E pela fé, fizeram. E realmente, tiveram que ter a relação para isso acontecer também. No verso 9, veja. 21, verso 9, né? No capítulo 21, verso 9. E Sara viu o filho de Agar. Aqui, Isaac já tinha nascido. Já tinha uma certa idade. Mas Agar e Ismael ainda estavam com eles. Então, o profano ainda estava sendo mantido. O erro ainda estava lá. A antiga aliança ainda estava presente entre eles. E diz: o filho de Agar, a egípcia, que ela dera a Abraão, Sara viu ele zombando. Então veja que o fruto, mais uma vez, antes era Agar que zombava. Agora é o filho da carne, aqueles que nascem da carne, os filhos do diabo, zombando do filho da promessa. Realizando as de obras da carne. Exatamente. Fazendo o que é natural da carne. Então aquele que faz essas coisas, ele pode ter certeza que ele não está vivendo a nova aliança, mesmo que ache que esteja. Esse é o propósito desse estudo. É que se você enxergar que todos esses erros que foram cometidos devido à incredulidade de Sara e devido a ter envolvido Agar e ter tido o filho Ismael, todas essas coisas que a gente viu, esses elementos, que a gente está vendo, se isso acontece na nossa vida, é porque ainda estamos Debaixo da velha estamos aliança. na velha aliança. Não estamos na nova aliança. Porque esses são os frutos, as consequências da velha aliança. No verso 10 diz assim: por isso ela disse a Abraão: lança fora esta serva e seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com o meu filho Isaque. Por isso que Jesus Cristo disse para o povo de Israel, os judeus no tempo dele, lá em João 8, que O filho não permanece para sempre. o escravo não permanece para sempre. Escravo é símbolo da escravidão do pecado. do pecado. Debaixo da velha aliança. Isso. Tentando cumprir a vontade de Deus, mas escravo do pecado. O homem de Romanos 7. Isso. Enfraquecido pela carne. Tenta fazer e não consegue. Não consegue. Tenta e não consegue. Está debaixo da velha aliança. E começa a remediar, a tentar fazer alguma coisa para cumprir a vontade de Deus. E aqui, Sara, agora veja que interessante. Agora é Sara dizendo para Abraão. Preste atenção nisso, essa é uma lição muito importante. Lembra que Sara tinha dito a Abraão um plano? E Abraão deu ouvidos e a coisa errada aconteceu. Agora, Sara de novo vem dizer a Abraão. Só que, agora, veja o que é que diz no verso 12, aí de Gênesis 21. Depois do que Sara falou, né? Que lance fora ela, Agar e o filho. Eles não podem ser herdeiros juntos. No verso 12, o que acontece? E Deus disse a Abraão. Dessa vez, Abraão não escuta Sara e vai fazer o que ela disse. Dessa vez, ele consulta Deus. Então, temos que ter cuidado. Isso também é um fruto da antiga aliança. É dar ouvidos às pessoas que vêm com parte da palavra de Deus,
vem com parte da verdade, das promessas de Deus, misturando com o erro e não vai consultar Deus na palavra dele para ver se é aquilo mesmo. Então, dessa vez, Abraão ouve Deus para poder, então, ter certeza de que o que Sara estava dizendo, ele poderia confiar. E Deus diz a Abraão: não seja grave a tua vista por causa do rapaz, por causa da tua serva. Em tudo que Sara disser, dá ouvidos à sua voz. Por quê? Porque Sara agora estava falando a verdade. Estava submissa a Deus, estava com a razão. E o texto continua dizendo: porque em Isaque será chamada a tua semente. Né? Então Deus deixa bem claro, é através de Isaque. Logo, outra lição para a gente. Antes de ir para o próximo verso. Quando o homem tenta cumprir os propósitos de Deus, a palavra de Deus do seu jeito, adorar a Deus do seu jeito, introduz um método humano baseado muitas vezes e influenciado, muitas não, sempre, influenciado no paganismo, ideias da mente de Satanás, e se apoia no julgamento de o que vale a intenção, o que vale é que no fim das contas se cumpra, Deus aceita? Não. Porque se Deus aceitasse, ele teria mandado embora Agar e Ismael. Isso é prova de que Deus não aceita que os frutos da antiga aliança eles permaneçam juntos com o fruto da nova aliança, com os resultados da nova aliança. Ou um ou outro. E ele faz separação, né? Ele faz separação. Então a gente pode ver que, assim como no futuro, né, nós sabemos que Deus também fará separação entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Hoje, né, não compete a nós fazer. Isso. Mas Deus fará. Compete a nós nos separar da ideia, dos frutos, né, das consequências, do erro, da ideologia e metodologia humana. Tanto nossa quanto dos outros. Porque Abraão também, ele errou. O erro era dele também. Mas ele caiu no erro também dela. Então, se estamos seguindo esse caminho, aqui diz, lança fora. Paulo mesmo disse, né? Lança fora. Tira isso da tua vida. Porque Deus não vai aceitar, mesmo que seja bem intencionado, que esteja sendo feito com propósito de querer cumprir a vontade de Deus. Mas se não é pela palavra de Deus que está se cumprindo, seja o que for, no meio do povo de Deus, então não deve permanecer. E você vê lá em Gênesis 22:18 que Deus diz assim: e em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas. Por quê? Porque a bênção vem. Porque tu obedecestes a minha voz. Então, na nova aliança, deve haver a obediência ao assim diz o Senhor, exatamente como está escrito, a submissão. Claro, sabendo que a obediência não será pela nossa força, mas pelo poder da palavra. E você vê que em Gênesis 26:5, Deus diz de Abraão, disse até para Isaac, né? Porque Abraão obedeceu a minha voz. E quais foram os frutos dessa obediência? Né? E guardou a minha ordem, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. Então, o fruto de se viver a nova aliança é a obediência a toda a palavra de Deus. Submissão pela fé, pelo poder de Deus, poder da palavra. Agora, lembram que, vamos lá para Êxodo 19. Lembram que Agar era o Monte Sinai? Paulo diz assim, e Agar é o Monte Sinai, ou seja, é a mesma ideia, a mesma metodologia, as mesmas consequências. É o mesmo jeito humano de querer cumprir a vontade de Deus. E agora a gente vai entender de tudo que a gente já aprendeu até aqui, só dos relatos da história de Agar, ali sendo envolvida na vida de Abraão e Sara, sendo envolvida no cumprimento da promessa de Deus, a gente vai ver esses mesmos elementos, essas mesmas características, os mesmos erros sendo cometidos pelo povo de Israel no Êxodo. Veja no capítulo 19 de Êxodo. Aqui Deus
estabelece o pacto dele com o povo. E no verso 5, Deus estabelece seu pacto com o povo. Veja o que é que ele diz. Agora, portanto, se vós obedeceis à minha voz, assim como, por isso que eu li os versos que eu li anteriormente, que diz que as bênçãos que veio sobre Abraão foi porque ele obedeceu à voz de Deus. Se vós obedeceis à minha voz e guardais o meu pacto, agora qual pacto é esse aqui? Aquele que ele firmou com Abraão, né? O mesmo pacto, que é um pacto Eterno. eterno. Então não era um novo pacto, como muitos dão a entender, né? É o pacto, é a aliança eterna, né? Aí diz assim, se vocês fizerem isso, então, esse então significa o quê? Uma condição, né? É uma condição. O que vem depois do então só acontece se realizar o que veio antes do então. Sereis o meu tesouro peculiar acima de todos os povos, pois toda a terra é minha. Então, no verso 6 ele diz, e sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, somente se cumprirem a parte deles, se firmarem a aliança eterna, né? Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel, disse Deus a Moisés. Quando Moisés traz essa mensagem para eles, no verso 8, aliás, no verso 7, diz assim, e Moisés veio e chamou os anciãos do povo e colocou diante de suas faces todas essas palavras que o Senhor lhe ordenara. E quando o povo escuta, o que é que o povo diz? E todo o povo respondeu unido e disse, tudo o que o Senhor falou, faremos. E aí Moisés retorna para o Senhor e diz o que o povo disse. E aí me veio uma reflexão, quando eu estava estudando isso. E alguém pode se perguntar. E é aí onde mora o perigo. Mas o povo não está certo? Não tem que ser feito mesmo tudo o que Deus disse? Né? Mas não é isso mesmo que tem que ser? Não é assim. Mas não foi assim quando Deus foi até Abraão. Ele disse que ele faria. Exatamente. E Por o meio povo do aqui, poder da palavra. e aqui o povo diz, nós faremos. Nós faremos. E o povo repete isso, veja o próximo slide, em Êxodo 24. É como se a resposta que o povo devia ter dado era assim. Eu vou demonstrar qual é a resposta que o povo devia ter dado. Assim, tudo que o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Uhum. É. Não era isso? Nós cremos que o Senhor cumprirá, né? Isso, Isso. né? Cumprirá em Mais ou nós. menos. É. E Só que o que o povo faz? Nós faremos. E hoje, olhando pra mim, às vezes eu tenho mania também de ficar, mas eu vou fazer isso. É. Eu que fiz eu aquilo. tenho que fazer isso, eu tenho que deixar de fazer aquilo, eu tenho Então, ainda tenho que deixar até isso, eu isso, eu aquilo. Eu tenho que parar pra refletir que não sou eu que vou fazer, mas Cristo que Eles vai fazer. imitaram Sara. Sara. Uhum, Caíram na antiga aliança. No Êxodo 24, no verso 3, Deus reafirma, aqui ele já tinha sido dado a lei, lá em Êxodo 19 não tinha sido dada a lei, e Jones diz uma coisa interessante no livro As Duas Alianças. Jones diz assim, eles não sabiam o que eles estavam falando. Eles não tinham ideia, Não né? tinham ideia do que no que eles estavam se comprometendo. Mas Deus permitiu. Agora eu vou trazer uma situação também. Será que as pessoas têm ideia de quando descem as águas batismais do que elas estão Do se compromisso que comprometendo? elas estão achando que estão firmando com Deus ali. Estão afirmando Para. uma aliança com base no velho pacto. Não, então eu fico pensando assim, porque quando a gente vai se batizar, né? Hoje, infelizmente, não é como era, né? A profissão de fé e tal. Mas Profissão de fé, olha o nome. então, assim, é perguntado um monte de coisa. Você crê nisso, você se compromete. Então, assim, muitas vezes, quando as pessoas estão ali e a gente não sabe muitas vezes qual foi o preparo que levou a pessoa O até. problema não está nelas, né? Às vezes é a forma também como é feita. Então, assim, as pessoas estão se comprometendo e estão fazendo da mesma forma com que fez o antigo Israel. Não, sim. Sim. Não, você sabe o que é que tá crê, dizendo. creio. Então, assim, realmente não tem ideia
do que do que aquele ato vai gerar na sua vida, porque você vai ser sepultado ali com Cristo para nascer para uma nova vida. Então é uma decisão muito delicada de se tomar, né? E hoje é se tomada de qualquer forma. Daí o que é que acontece? Quais são os resultados? Fracasso na vida espiritual, uma vida de pecado, iniquidade, escravidão, com suas paixões e concupiscências. Aí começa a buscar na Escritura passagens que onde eles possam criar uma nova teologia, Adaptar, né? adaptar a sua vida e dizer assim, não, a gente peca porque somos pecadores, Não tem o que fazer. não tem o que fazer, é impossível ter um caráter santo, puro, justo, é impossível viver uma vida de contínua obediência à lei de Deus, sempre vencendo Satanás, sem cair. Não tem como, a gente vai pecar até Cristo voltar. Isso É a assim antiga mesmo. aliança. Tudo isso é com base na antiga aliança. Porque eles assumiram o compromisso de realizar tudo o que Deus falou mediante as suas próprias forças. Isso. É a aliança da escrava, que gera escravidão escravidão. O indivíduo ele fica escravo do pecado, dos hábitos do próprio eu. do próprio eu. Exatamente. Veja, no capítulo 24, quando Deus fala de novo com o povo todas as palavras do Senhor, o povo e todo o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor disse, nós faremos. Mais uma vez, não sabiam o que estavam falando. Deus, se garantindo, né? Deus queria realizar com ele o pacto eterno. Só que eles vieram com um pacto antigo. O pacto que Sara conduziu a Abraão para realizar. Exatamente. Veja lá em Romanos 9. Eu não cheguei a colocar no slide. Já me deparei com esse texto depois que eu já tinha preparado o slide. E achei importante. Romanos 9. Veja que interessante Paulo falar aqui. Versículo 30. A gente vai do versículo 30 até Romanos 10, versículo 4. É praticamente o mesmo discurso. Acho até estranho, né? Ter separado, começado o capítulo 10 aqui no versículo 1 aqui do 10, por exemplo. Deveria começar no versículo 5. Já é uma outra fala. Veja no versículo 30, diz assim, ó. O que diremos então? Que os gentios que não seguiam a justiça alcançaram justiça? A justiça que é pela fé. Mas, no verso 31, Israel, que seguia a lei da justiça, não alcançou a lei da justiça. Aí ele diz, por quê? No verso 32. Porque eles não a buscaram pela fé. Mas como pelas obras da lei, ou seja, tentando pelas próprias forças obedecer do seu jeito. Pois eles tropeçaram na pedra de tropeço. Ou seja, quando diz assim, eles tropeçaram na pedra de tropeço, é como se Paulo estivesse dizendo, eles erraram exatamente onde deviam ter acertado. Eles excluíram Jesus Cristo, excluíram Cristo disso, porque tentaram por si mesmo. E eles tropeçaram exatamente na pedra. Que pedra é? Verso 33. Como está escrito, eis que eu ponho em si uma pedra de tropeço, uma rocha de ofensa, e todo aquele que crê nela não será envergonhado. Ela passa a ser pedra de tropeço quando se escanteia Cristo, se põe de lado e tenta se fazer do seu jeito, ao invés de ir a ele, né? Aí no verso 1 do capítulo 10, irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que eles sejam salvos. Veja o verso 2. Porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus. Veja que é feito com boa intenção. Não está sendo feito por pirraça e por maldade. Mas não segundo o conhecimento. Veja que interessante isso aqui. Adianta, diante de Deus, o indivíduo ter somente o zelo? Não. Deus aceita o fruto disso? Não. De se ter o zelo, mas não ter o conhecimento, não saber o que está fazendo?
E Paulo é a experiência dele, né? Paulo vivia a antiga aliança Com muito zelo. com muito zelo, mas É. ele precisou viver a nova aliança. Ele não tinha o conhecimento Não tinha. verdadeiro. Aí veja o verso 3. Porque ignorando a justiça de Deus, quem é a justiça de Deus? Cristo. Cristo. Né? E ela é revelada através da lei. Mas precisa-se primeiro de Cristo, para que a lei possa ser cumprida. Ou seja, eles ignoraram. Isso é o equivalente a tropeçar na pedra de tropeço. Né? Ignorando a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitar à justiça de Deus, porque Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Então, Cristo é quem pode tornar o homem obediente à lei de Deus. A justiça. A justiça. Ele é quem produz a justiça. Por isso que diz, ele é o fim da lei. Ele é o objetivo da lei. E aqui, ó, em Lucas capítulo 1, era a resposta, como Viviane falou, que eles deveriam ter dado. E essa é a resposta que temos que dar. Mas eles não fizeram isso. Maria mesmo disse, né? Eis aqui a serva do Senhor, quando ela escuta a promessa feita a ela. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela não disse, eu irei cumprir o que o Senhor está dizendo. O que o Senhor falou, eu farei. Não. Ela não era presunçosa. Ela não confiava em sua própria carne e fraqueza. Ela não confiava em si mesma, mas no poder da palavra de Deus. E no verso 45, o anjo confirma. E abençoada a que creu, ou seja, a que teve fé. Porque haverá cumprimento das coisas que foram ditas pelo Senhor. Olha que interessante. Isso é a resposta que deve ser dada a Deus. É assim que se vive a nova aliança. É pela Então, fé. quando Deus chega até nós, né, e diz assim, que anda na minha presença e ser perfeito, então a resposta, né, que devemos dar, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que se cumpra a palavra do Senhor como o Senhor falou. Não como eu acho, como eu quero. E do Como eu meu penso jeito. que deve E ser. quando Deus ele proferiu ao povo de Israel, né, os seus 10 mandamentos, quando a gente lê Êxodo no capítulo 20, que está registrado os 10 mandamentos, Deus diz assim no versículo 1, então falou Deus todas essas palavras. E essa palavra falou no hebraico, a palavra dabar, significa falar, declarar, conversar, mas também significa prometer. Então, quando Deus fala os 10 mandamentos, que é um resumo de toda a sua palavra, Deus estava falando as suas promessas para o povo de Israel. E que iriam acontecer na vida deles se eles acreditassem. Se eles aceitassem a aliança eterna. E se submetessem. Se eles fizessem justamente, tivessem a atitude que Maria teve, tudo. Não dissessem, né? Tudo o que o Senhor falou nós faremos. Mas tivessem o mesmo comportamento e atitude que Maria teve. Eis aqui os teus servos, que se cumpram em nós segundo a tua palavra. Porque os mandamentos que Deus havia dado para o povo de Israel eram promessas. Quando Deus falou assim, não terás outros deuses diante de mim, Deus não estava dando apenas uma ordem, ele estava dando uma promessa. Eu, por meio do poder que há na minha palavra, se você se submeter a ela e crer, a palavra vai fazer com que você não tenha outros deuses diante de mim. Exatamente. Era isso que Deus queria realizar e quer realizar em nós, né? O que ele queria realizar no povo de Israel e o que ele quer realizar em nós. O profeta, se eu não estiver equivocado, eu acho que ou é o profeta Jeremias, eu acho que é ele. Ele disse que o povo de Israel anulou a aliança de Deus. Por que eles anularam? Porque tudo que o Senhor falou, nós é quem faremos. Eles falharam. O profeta disse que eles falharam. Ou seja, eles estabeleceram a aliança deles. Eles prometeram. Uma aliança é uma promessa. Então, eles prometeram, nós faremos. Tudo que o Senhor falou, a gente vai fazer. Nós prometemos. Só que eles não fizeram, eles falharam. Porque eles buscaram fazer a vontade de Deus mediante suas próprias forças. E não era assim que Deus queria. E não é assim que Deus quer. Deus quer que a gente esteja disposto a submeter nossa vontade à palavra dele e exercer fé no poder da palavra. Aí a palavra é quem vai criar a obediência. Exatamente.
Veja o que a Ellen White fala sobre isso. É muito interessante esse texto de Patriarcas e Profetas. Diz assim, ó. Assim como a Bíblia apresenta duas leis, uma imutável e eterna e outra provisória e temporária, assim há dois concertos. O concerto da graça foi feito primeiramente com o homem no Éden, tá vendo? Concerto eterno. Concerto eterno. Quando depois da queda foi feita uma promessa divina, veja que a aliança ela é promessa. É Deus dizendo que fará e que temos que confiar que fará, exatamente como ele disse. Agora, quando o homem diz que vai fazer, é o homem quem está prometendo. Aí é o homem estabelecendo a sua promessa. Porque quando a Sara deu a ideia, ela estava prometendo, não, a gente vai ter o filho assim. Então vamos lá. E aqui o próximo texto diz assim, ó. Se bem que este concerto houvesse sido feito com Adão e renovado com Abraão. Veja que não era... Veja que quando a gente fala novo, é aquele que a gente explicou no começo, né? Quando Cristo também falou, né? Amais uns aos outros como vocês amam a si mesmo. Ele chamou de novo mandamento. Então veja que o novo é no sentido de que é novo para quem está ouvindo. Então quando ele renova Abraão, quando a gente lê o relato, a gente pensa que é uma nova aliança que ele está fazendo ali, com uma coisa nova que nunca existiu. Uhum. Mas aqui ela deixa bem claro. É novo no sentido de restaurar. Isso, de renovar e para quem está recebendo a informação. E porque você percebe que a aliança ela se adapta à situação, ela é a verdade presente, né? A gente não precisa cumprir as mesmas coisas que Deus estabeleceu para o povo de Israel na época. Que ele dizia que para eles fazer as necessidades deles, Deus tinha que até ensinar como é que eles tinham que fazer. A gente precisa disso? Não. Os estatutos e juízos, essas coisas, não precisamos. Não. Porque era para a situação deles. A gente precisa da circuncisão? Não. Mas o que a gente precisa é manter o princípio. Manter aquilo que é eterno. Que é a maneira como Deus vai cumprir as coisas que é dita para cada tempo. E para o nosso tempo nós temos a verdade presente. Agora que temos que seguir da maneira da aliança eterna, né? Ao modo da aliança eterna, ele permanece. Então veja, que essa aliança não poderia ser ratificada, ou seja, validada, antes da morte de Cristo, porque Cristo era a promessa. Cristo sempre foi a promessa. Ele é a semente que viria de Isaac. Né? Veja o que é que continua dizendo. Mas se o concerto abraâmico, olha que interessante isso, continha a promessa da redenção, por que se formou outro concerto no Sinai? Interessante, né? Isso é muito importante. Na verdade, o concerto do Sinai foi o homem quem quis se comprometer, quem prometeu. Deus traz ao homem o mesmo concerto, o mesmo pacto, só que agora Deus vai dar detalhes que não tinha sido dado a Abraão, porque a situação agora era diferente. E aí entra a lei. A gente vai entender por quê. Eles não conheciam a real situação deles. E lembra que Paulo disse? Que sem a lei não existe o pecado. Então como que o indivíduo vai saber que ele está morto em pecado se não tem o que diga a ele que ele está naquela situação? E aqui diz assim, ó, em seu cativeiro o povo em grande parte perderam o conhecimento de Deus. Aí continua dizendo, e os princípios do concerto abraâmico, os princípios, tá vendo? Libertando-os do Egito, Deus procurou revelar-lhes seu poder e misericórdia, a fim de que fossem levados a amá-lo e confiar nele. Primeiro Deus atrai, mostrando a capacidade dele e as intenções dele para com o povo, que era de amor e misericórdia, de salvar, de ajudar, né? Para que eles passassem a confiar. Aí trouxe-os ao Mar Vermelho, onde, perseguidos pelos egípcios, parecia impossível escaparem. Que é para mostrar que Deus age no impossível do homem. A fim de que se compenetrasse de seu completo desamparo, para que eles pudessem reconhecer, e da necessidade de auxílio divino. Então lhes operou o livramento. Aí o texto diz assim, ó, assim eles se encheram de amor e gratidão para com Deus, e de confiança em seu poder para os ajudar. Ele os ligara a si na qualidade de seu libertador do cativeiro temporal. Só que essa confiança
não durou por muito tempo. Foi né? momentânea, né? O texto continua dizendo: havia, porém, uma verdade ainda maior a ser-lhes gravada na mente. E essa é a coisa mais importante. Vivendo em meio de idolatria e corrupção, lá no Egito, né? Não tinham uma concepção verdadeira da santidade de Deus, da excessiva pecaminosidade de seu próprio coração, de sua completa incapacidade por si mesmos, para por si mesmo prestar obediência à lei de Deus e de sua necessidade de um Salvador. Tudo isto deveria ser-lhes ensinado. Então, por isso que Deus permite que esse pacto fosse estabelecido. Deus permitiu que o povo, porque Deus poderia ter dito ali a Moisés, diga a eles que eles não conseguem, que é impossível eles conseguirem fazer isso. Mas que prova eles teriam de que não era impossível? Se eles nunca tentaram. Se eles não tentaram. Então, Deus diz, Deus permite, né? Deus permite para que eles pudessem conhecer a si mesmo. Por isso que lá em Deuteronômio Deus disse que tudo que eles estavam fazendo era para que pudessem ser exposto o que estava no coração deles, se eles seriam obedientes ou não. Porque eles não sabiam quem eles eram. Eles não sabiam que estavam mortos em pecados e delitos. E Paulo diz lá em Romanos 3, Romanos 4 e Romanos 7 que sem a lei não há pecado. Ou seja, sem o conhecimento da lei não tem como conhecer o pecado. Que o pecado vem pelo conhecimento da lei. Então, Deus dá a lei para que eles, então, tentassem. É como se Deus disse, tudo bem, vocês disseram que vão cumprir tudo que eu disse, então, cumpram. E aí o homem se vê na situação cada vez pior, né? E isso é interessante que lá no capítulo 32 de Êxodo a gente vê eles adorando o bezerro de ouro. Pouco tempo depois que prometeram que iriam fazer, que iriam cumprir a aliança. Ellen White diz aqui, Deus os levou ao Sinai, manifestou sua glória, deu-lhe sua lei, com promessa de grandes bênçãos, sob condição de obediência. Se diligentemente ouvides a minha voz e guardares o meu concerto, então me sereis um reino sacerdotal e povo santo. O povo, olha que interessante, não compreendia a pecaminosidade de seus corações. Será que nós compreendemos hoje? Não. Não. Laodiceia é cega. Ela não sabe. Por isso que vive a antiga aliança, tentando cumprir a palavra de Deus do seu jeito. E isso vai piorando tanto que os métodos que são usados hoje para cumprir, que está cada vez pior, né? Uhum. E continua dizendo, e que sem Cristo lhes era impossível guardar a lei de Deus. É aí onde está o segredo. É a semente prometida, né? Através de Isaac. A promessa de Deus era Cristo no homem. Olha o que ela diz aqui, E prontamente, essa palavra prontamente, eu estava lendo um livro de Jones e a tradução estava apressadamente. Aí eu fui ver a palavra no inglês, né? Tem esse significado mesmo. E a palavra no inglês ela também significa apressadamente, de maneira precipitada. E apressadamente entraram em concerto com Deus, entendendo que eram capazes de estabelecer sua própria justiça, igual a Paulo falou aqui em Romanos 9 e 10. Eles achavam que podiam. Declararam tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Aí ela diz, e agora, vendo sua índole pecaminosa e necessidade de perdão, foram levados a sentir que necessitavam do Salvador revelado no concerto abraâmico e prefigurado nas ofertas sacrificais. Agora, pela fé e amor, uniram-se a Deus como seu libertador do cativeiro do pecado, não mais só do cativeiro do Egito. Uhum. Porque achavam que era somente sair do local. E não é assim que a gente acha. E não é assim que o falso evangelho é pregado hoje. Uhum. O evangelho Evangélico.
Isso. Basta sair, né? Sai Das da igrejas. igreja errada e tá tudo certo. Sai de Entrou na Babilônia, mas Babilônia está dentro dele. Continua, né? Continua no indivíduo. E diz assim: então estavam preparados para apreciar as bênçãos do novo concerto. Veja o que é que diz lá em Gálatas 3. Lembram que Gálatas 4 vem depois disso aqui. E agora você vai entender por que Paulo entrou naquele discurso de Gálatas 4. Porque a mente dos Gálatas estava dessa maneira. Apenas quero saber de vós isto, Paulo dizendo a eles. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Então ele estava perguntando a eles. Vocês acham que vocês fazem as obras para merecer e receber o Espírito? É assim que vocês acham? Para merecer ou para serem dignos da salvação e de que Deus possa cumprir as promessas dele? É daquilo que vocês fazem, né? Isso é paganismo, né? Porque os pagãos, eles fazem as coisas Para apaziguar. para apaziguar os deuses e os deuses poderem abençoar e dar as coisas para eles, né? Egoísmo. Isso não é uma fé pagã? Será que estamos correndo o risco de estar vivendo essa fé? Veja o verso 3. Sois assim tão tolos, depois de terdes começado pelo Espírito, porque é primeiro o Espírito que opera em vós para que então venha a obediência. Quereis agora ser aperfeiçoados pela carne? Em outra tradução, Paulo diz assim, ó, a outra tradução traduz assim, ó. Querem agora ser aperfeiçoados pelo esforço próprio, na própria força de vocês, na própria sabedoria de vocês? Isso é a antiga aliança. Vocês estão assim? Ele diz, vocês estão sendo tolos fazendo isso. Nunca vão conseguir, né? Porque é primeiro pelo Espírito. Vocês primeiro precisam receber o Espírito, porque o Espírito vai trazer Cristo para o coração de vocês. E como tu leu lá em Romanos 10:4, Cristo é o fim da lei, é o objetivo da lei. Então, quando Cristo é recebido no trono do coração, Cristo traz a obediência à lei. Ele traz a obediência. Porque ele, como diz lá em Romanos 8, no verso 4, diz assim. No verso 3 diz assim, porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, e aí o problema deles, né? É que a carne ela é fraca, ela não consegue. Até diz aqui no verso 7, que diz que a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem pode. Não consegue, não tem como. Aí ele diz assim, ó, visto como estava fraca, Deus enviou o seu próprio filho, né? Em semelhança de carne pecaminosa, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós. Agora, em quem? Nos que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas segundo o Espírito. E é aí então que pode a justiça da lei se cumprir em nossas vidas. Por isso que Paulo estava dizendo isso para os Gálatas. Em Hebreus 13, Paulo diz assim, ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, através do sangue do pacto eterno, porque o pacto era a promessa dele, porque só por meio dele o homem pode ter vida, e essa vida traz a obediência e justiça, que é quando Cristo habita em vós, né? Por isso que Paulo diz que não é mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, por isso que ele obedecia, que ele era quem ele foi, né? O verso 21 diz, que Deus vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade. Veja que é Deus quem tem que aperfeiçoar o homem em toda boa obra, para poder a gente fazer a vontade. Não somos nós quem temos que primeiro tentar fazer a obra, para depois Deus fazer alguma coisa por nós. É Deus quem tem que fazer tudo primeiro para que então ocorra. Operando em vós o que aos olhos dele é agradável por Jesus Cristo. Somente Deus operando em nós é quem pode fazer o que é agradável a ele. Quando nós tentamos, o resultado está lá, com Agar e com o povo no Monte Sinai. E o novo pacto,
A nova aliança é essa daqui, ó. Que Paulo repete o que Jeremias tinha falado em Hebreus 8. Que Deus diz que faria um novo pacto com a casa de Israel e não conforme o que ele tinha feito. Por quê? Porque eles não permaneceram. Eu estou lendo aqui só as palavras que estão em destaque. Pois eles não permaneceram no meu pacto e eu não mais os considerei. Então não adianta tentar obedecer a Deus, cumprir as promessas de Deus do jeito humano e achar que Deus vai aceitar, que as bênçãos virão. O povo de Deus não é aqueles que professam o nome dele, mas vivem debaixo da velha aliança. O povo de Deus é aqueles que vivem A nova aliança. a nova aliança, o pacto eterno. Que é a aliança da fé total e plena e submissão total e plena a toda a palavra de Deus, confiando de que a palavra de Deus tem poder para cumprir o que ela diz. Você vê lá, ainda em Hebreus 8, que Deus diz: este é o pacto que eu farei com a casa de Israel. Porei as minhas leis em suas mentes. Veja que é Deus quem coloca a lei. Não é o homem tentando guardar a lei. É Deus quem primeiro tem que fazer a obra para que o homem consiga guardar. A mente de Cristo, né? Isso, que é a mente de Cristo. É o caráter, porque Ellen White diz que a lei é a revelação do caráter dele. Então é equivalente a receber a mente de Cristo. E as escrevereis em seus corações. É Deus prometendo. Agora, se a gente quer fazer o contrário... Não teremos, né? O verso 11 diz as consequências, né? E eles não ensinarão cada um ao seu próximo, nem a cada um a seu irmão. Por quê? Dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Por quê? Porque quando esse pacto ele for vivido, os indivíduos que estiverem envolvidos com esse pacto, firmando-se na nova aliança, nessa aliança eterna de Deus, eles conhecerão a Deus sem depender de ninguém. É a promessa, né, lá de Joel, o ensinador de justiça. Isso. Será o Espírito Santo por meio da palavra que ensinará. Ninguém vai depender, vai terceirizar conhecimento e estudo da palavra mais. Cada um irá por si só até a própria palavra, a fonte. Não irão ficar indo aos outros para saber qual é a verdade. Né? Vamos para o próximo texto, é o último. Veja que Ezequiel também falou da nova aliança. Né? Em Ezequiel 36, promessa de Deus que está em total harmonia com a nova aliança, faz parte, ou seja, aqui também é a nova aliança, Deus dizendo: um novo coração também vos darei. Deus, né? Não era um homem quem ia tentar ter um novo coração. E um novo espírito eu colocarei dentro de vós. E eu, veja que é Deus dizendo, Deus, né? E eu tirarei. Porque a gente não consegue tirar. Na realidade, a gente quer que ele fique. A carne luta, né? Para permanecer com o coração de pedra, né? E eu darei um coração novo, que é aquele coração que Davi pediu a Deus, né? Coração puro. E o verso 27. E eu colocarei o meu espírito dentro de vós e vos fareis. Viu agora o segredo? E vos farei andar nos meus estatutos e guardarei os meus juízos e os fareis. Assim como Abraão, né? Assim como Abraão. Se confiarmos de que a palavra pode se cumprir em nossas vidas, nos submetermos a ela e dependermos somente de Deus e da palavra e ter muito cuidado com não estar dando ouvidos a mandamentos de homens. Porque o mandamento do homem usa parte da palavra de Deus, como Sara fez, prometendo que talvez vá se cumprir. Prometendo as coisas, porque tem um texto da Bíblia que eu não vou me lembrar exatamente onde é que está. Eu vou parafrasear, que ele diz assim: prometendo-lhes liberdade, eles trazem escravidão. Eu não lembro se é Paulo quem fala isso. Depois eu vou ver se eu consigo pegar esse texto e colocar na edição. Que os homens, eles prometem a liberdade. Mas, na verdade, essa liberdade que eles prometem é escravidão. É a escravidão. A liberdade é do quê? Da obediência. Então, na nova aliança, a gente entende que é submissão total e fé total de que o que Deus prometeu, ele irá cumprir. A velha aliança é o que nós
infelizmente, temos nos mantido. É a aliança de tentar fazer as coisas que Deus prometeu em nossa sabedoria, em nossa força, por não conhecermos ainda o nosso coração. O quanto somos fracos e incapazes. E confiando no título. E a gente ainda vai estudar sobre quando Deus chama o povo de Israel e quando Deus chama o povo de judeu. Como o povo se confiava no título, achando que o título, por serem do sangue da linhagem de Abraão, era essa a promessa que Deus tinha firmado. E aí se confiavam nisso. Quando, na verdade, ser israelita e ser judeu, a gente vai ver qual é o sentido do que Deus deu sobre isso. Né? E a gente ainda vai estudar, porque esse assunto é muito extenso, muito vasto. A gente vai estudar que a antiga aliança, ela leva à nova aliança. Porque a antiga aliança levou o povo de Israel ao quê? A verem que estavam mortos. De que não conseguiam viver aquilo que Deus deu a eles. E que eles precisavam de ajuda. E aonde estava a ajuda? Em Cristo. Que era o cumprimento da aliança. Da promessa. E sem Cristo, sem a nova aliança, a antiga aliança ela permanece na morte. Agora, se não tiver conhecimento da antiga aliança, o indivíduo nunca vai saber que ele está morto, que ele precisa. E hoje o povo de Deus, muitos de nós estamos vivendo a antiga aliança. E se conforma com ela, né? E se conforma com ela. Não reconhece, porque não vai até a palavra, porque Paulo diz assim, a letra mata, mas o espírito é que vivifica. E se o indivíduo ele não for morto, o eu dele não for morto, ele nunca vai ser vivificado. Então, essas são as duas alianças. Os filhos de Deus são aqueles que vivem da fé total, na palavra exatamente como está escrito, não como o homem acha ou reinterpreta. E os filhos do diabo são aqueles que tentam cumprir a promessa de Deus, as palavras de Deus do jeito humano, confiando em sua própria capacidade e dando ouvido àqueles que falam meias palavras. Então chegamos ao final de mais um estudo. Que bênção esse estudo, né? Aqui para nós, toda vez que a gente termina, que a gente finaliza, a gente sempre fica pensativo, porque além de vocês que aprendem, nós também aprendemos aqui, né? A gente estuda, mas quando a gente chega aqui para elaborar para vocês, outras ideias vão surgindo e a gente acaba aprendendo ainda mais o assunto. Então a gente espera em Deus que você tenha gostado e pedimos que, por favor, compartilhe esse estudo com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que sair vídeo novo, tá bom? Compartilha, curte, espalha para todo mundo, espalha para os seus amigos, familiares, o pessoal da igreja e vamos espalhar ainda mais essa mensagem, que ela possa chegar até os confins da terra. A gente agradece muito a você por ter ficado até o final, reforça aqui o convite para estar conosco no congresso, tá bom? Não deixe de estar conosco, vai ser no dia 10, 11 e 12 de novembro deste ano. Abaixo desse vídeo vai ficar um número para que você possa entrar em contato e saber mais informações. Que Deus abençoe você e até o próximo podcast, se Deus quiser.